Fala galera, tranquilo? Bom dia, como é que vocês estão? Para mim, boa noite. Estou gravando aula aqui de noite. Tudo bem com vocês? Como é que foi de feriado? Deram para descansar um pouco, dar uma curtida, uma zoada, uma relaxada na mente e no corpo? A gente vai dar continuação na nossa matéria. E como de costume, eu vou fazer aquela retrospectiva rápida, né, do que a gente já viu. E vamos dar início a uma matéria nova aí, com muita tranquilidade, sem muita pressa, beleza? Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor. A gente começou a falar sobre o Japão, não é verdade? A gente falou sobre a localização do Japão, que ele era o país mais a oriente da Ásia, né? Que era um arquipélago constituído por inúmeras ilhas, mais de 3.000 ilhas, não é? E ele tinha também a geologia muito ativa, né? Muitos vulcões ativos, muitos maremotos, terremotos, e isso se dava por conta do Japão estar localizado no encontro de placas tectônicas, né? A gente falou da existência de três tipos de movimentos de placas tectônicas, não é? Que tem as placas convergentes, que elas vão uma ao encontro da outra, tem as placas divergentes, que elas vão se separando, e tem as placas transformantes, que elas vão caminhando assim, uma lado a lado, elas vão se arrastando. E no caso aqui do encontro das placas tectônicas na região onde o Japão, o arquipélago do Japão está localizado, são placas convergentes, não é mesmo? Vocês lembram disso? Que elas estão todas indo ao encontro uma da outra, né? Aqui, essa seta. Tanto a placa chamada Euroasiática, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico e também a placa tectônica norte-americana. Ok? A gente falou também sobre, além desses aspectos físicos de terremotos e tudo mais, a gente trouxe essa reportagem aqui, falando sobre um terremoto que aconteceu no Japão em março de 2011, não é isso? Isso, março de 2011, exatamente. Que foi o sétimo mais forte da história, que onde já se tem registro. Né? Foi um terremoto de magnitude 8,8 dentro da escala Richter. Isso é algo bem considerável, bem forte, né? E dentro aqui dos aspectos físicos do Japão, a gente trouxe esse mapa aqui do relevo do Japão, né? Falando das altitudes e falando que grande parte do relevo do Japão é constituído por áreas montanhosas, não é? E eu coloco aqui que, em virtude das atividades geológicas, cerca de 70% do território japonês é constituído por um relevo montanhoso. Né? Por conta dessas placas convergentes, elas estarem uma indo em encontro à outra, elas estão formando cadeias de montanhas a todo momento. Ok? E isso com certeza dificulta a ocupação desse território, né? Porque você fazer construções em áreas montanhosas é muito mais difícil. E isso é, é um dos fatores que mostra o porquê do Japão ter áreas de aglomeração de pessoas muito grandes, né? Que a população do Japão ela é má distribuída. A população é concentrada nessas áreas verdes do mapa, que são as planícies do Japão, ok? Aí eu falo aqui do relevo montanhoso e a agricultura também. Né? Eu falo sobre o solo do Japão, que por conta da natureza vulcânica, ele é um solo muito pobre, com baixa fertilidade. Né? E isso, aliado ao relevo acidentado, ou seja, montanhoso, durante muito tempo dificultou severamente a prática da agricultura. E esse problema só foi solucionado com a utilização de tecnologias muito modernas para a gente conseguir driblar essas adversidades naturais. Né? E a gente deu o exemplo aqui da rotação de cultura, da mecanização das irrigações e até a construção de ilhas e cavernas artificiais utilizando luz artificial para se conseguir fazer um plantio. Né? E a gente trouxe esse dado aqui, muito interessante,
que somente 14% da superfície japonesa é dedicada à agricultura. Porém, é um pouco espaço dedicado à agricultura, só que a agricultura é de alta produtividade. Eles conseguem produzir muito alimento num pequeno espaço, ok? A gente falou aqui do elemento fundamental na cultura japonesa, na culinária japonesa, que é o arroz. E esse alimento, além de ser o principal na culinária, é o principal também no plantio. O principal alimento plantado no Japão é também o arroz, a gente viu isso, né? A gente falou sobre a questão do clima, que é um clima ameno, né? Que a diversidade climática no Japão é pequena por conta dessa pequena variação norte-sul, né, de latitude, ok? A gente falou aqui dos 3 tipos climáticos do Japão, né? Não vou ficar repetindo. E falou como que esses climas eram influenciados, ok? A gente falou sobre o relevo e sobre a preservação da natureza no Japão. Falou sobre a hidrografia do Japão também, que era caracterizada por rios pequenos e rios montanhosos, ok? E em virtude desse relevo, né, porque é muito montanhoso e por conta das atividades tectônicas intensas nessa região, os rios apresentam pequenas extensões, né, porque é muita montanha, os rios ficam pequenos, ok? E a gente falou do rio mais longo do Japão, a gente falou do rio Kanto, que é responsável por fornecer água para mais de 30 milhões de pessoas que habitam Tóquio, ok? E que também que os rios são intensamente aproveitados para irrigação e transporte dentro do Japão. E também a utilização dessa água do rio para a geração de energia, beleza? Então, a partir de agora é a matéria nova que a gente vai ver hoje, ok? Caminhando com calma para a gente conseguir compreender bem cada detalhe. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a população japonesa no aspecto da idade que eles chegam. É uma população com uma expectativa de vida muito alta. As mulheres no Japão têm expectativas de vida de quase 90 anos, se não me engano é 87 ponto alguma coisa. E isso se comparando com o resto da população mundial, é uma expectativa de vida altíssima, beleza? E também a população do Japão ela convive com uma das melhores qualidades de vida do planeta Terra, né? E essa alta da qualidade de vida, essas altas taxas de qualidade de vida, elas se dão por alguns fatores que a gente vai ver aqui agora. O primeiro dele é a baixa taxa de mortalidade, ok? Quase inexistência de analfabetismo. Você é muito raro de encontrar pessoas analfabetas no Japão. Diferentemente do Brasil, por exemplo, que a taxa de analfabetismo, infelizmente, é altíssima, ok? Outra coisa também que a gente consegue medir a qualidade de vida a pouca incidência de doenças que são oriundas de uma deficiência no sistema de saúde ou no sistema de esgoto, né, de saneamento básico. Como, por exemplo, a tuberculose, né, que é uma doença muito causada por pessoas, as pessoas que moram hoje em dia em locais muito apertados, com muita aglomeração de pessoas, a facilidade de você contrair uma doença tipo a tuberculose é mais elevada. E esse tipo de coisa você não encontra mais no Japão hoje em dia, ok? E também a educação no Japão é muito rígida, beleza? E, porém, a gente tem um detalhe que é muito importante da gente se atentar e se aprofundar um pouquinho nele, né? Que apesar dessa qualidade de vida do Japão, dessa alta taxa essa baixa taxa de analfabetismo, essa baixa taxa de mortalidade, pouca incidência de doenças, características, né, de locais com uma infraestrutura de saúde, de saneamento, o Japão ele vem sendo acometido por um grave problema, que é o envelhecimento da população.
Ou seja, o número de idosos está ficando cada vez maior e o número de jovens, crianças e adultos está ficando cada vez menor. Ou seja, está nascendo pouca gente no Japão. Você não está conseguindo substituir as pessoas que morrem, certo? Está morrendo mais gente do que nascendo. A população envelhece muito, tem uma alta taxa de expectativa de vida, porém as pessoas têm poucos filhos no Japão. E isso causa graves problemas. Um dos principais problemas é a diminuição da força de trabalho e de consumo. E isso afeta diretamente a economia do Japão, né? Porque, veja bem, as pessoas que estão dentro da PEA, vocês já ouviram essa expressão? PEA, P-E-A, é a população economicamente ativa, ou seja, é a idade com que as pessoas estão aptas a exercerem a força de trabalho, estão aptas a trabalhar, certo? Depois de certa idade, essas pessoas aposentam e não estão dentro mais da PEA, da população economicamente ativa. Ou seja, a população economicamente ativa, a PEA do Japão, ela tem diminuído cada vez mais. E isso afeta diretamente a economia, ok? Se a gente for olhar essa pirâmide etária aqui do Japão, a evolução da pirâmide etária, ou seja, como que a pirâmide etária ela vem se comportando ao longo dos anos, vamos ver aqui, ó, na década de 1950. Como é que a gente interpreta essa pirâmide etária? Essa parte mais clara aqui, ó, daqui até aqui e daqui até aqui, são as pessoas de 0 até 15 anos, ok? Na década de 50, as pessoas de 0 a 15 anos compunham 35% da sociedade japonesa, beleza? Em 2004, alguns anos depois, as pessoas de 0 a 15 anos, olha o percentual, já diminuiu bastante. Agora aqui, a expectativa para 2050 das pessoas de 0 a 15 anos é que seja só de 10,8%. E repara, na população aqui de 0 a 15, né, das crianças e dos jovens, está diminuindo. E na população de 15 até 60 anos dos adultos, olha só, de 59 aumentou um pouquinho aqui em 2004, mas a expectativa, olha, para 2050 é ela cada vez menor. E, pelo contrário, na população dos idosos, olha, de 60 até os 90 anos ou mais, que era estreitinho, tá vendo? Poucas pessoas, a população é de 4,9%, em 2004 aumentou para 19,5%, e em 2050 a previsão é que 35% da população japonesa seja composta por pessoas acima de 60 anos. Ou seja, a população idosa muito grande, muito grande. E isso, como eu disse no slide anterior, tem um grave problema econômico, né, que é a diminuição da força de trabalho e de consumo. Beleza? Outro gráfico aqui que eu trago para vocês, muito interessante, é a evolução da população, evolução da taxa de natalidade do Japão. O que é taxa de natalidade? É quantas pessoas nascem no Japão, ok? Aqui, na década de 50, olha só, isso aqui é percentual a cada 1.000 pessoas, né? Aqui a gente estava com quase 30, e olha só como é que vem diminuindo, como é que vem nascendo menos pessoas no Japão durante o passar dos anos. Se a gente for pegar aqui, que o dado vai até 2008, olha só, ele vem aqui, vem descendo, vou desconsiderar esse gráfico aqui, olha só, mas ele só desce. Ou seja, as pessoas no Japão têm tido cada vez menos filhos. E ultimamente tem campanhas por parte do governo com incentivos fiscais, com ajuda financeira para as pessoas terem mais filhos. O governo paga para você ter mais filhos.
porque isso está afetando diretamente na economia do país, né? E hoje está um pouco complicado, mas a tendência é que fique cada vez mais complexa essa questão da taxa de natalidade e aumento cada vez maior da expectativa de vida. É ótimo você ter uma expectativa de vida elevada, isso é muito bom. Só que você tem que ter uma política de natalidade, de você incentivar as pessoas a terem filhos para você ter um equilíbrio dessa pirâmide etária, para que ela não fique com o topo cada vez mais largo, né, na população. O que é um topo largo? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar tudo isso. Olha só, aqui o topo é estreitinho, tá vendo? O topo da pirâmide é estreitinho. O que isso mostra pra gente? Que as pessoas acima de 60 anos até os 90 ou mais, tem poucas pessoas, né? Porque esse espaçozinho aqui, ó, mostra os milhões de pessoas que a gente tem, né? Aqui à esquerda homens, aqui à direita mulher. Então, olha só, vamos ver quantos homens tem no Japão de 0 a 5 anos. Olha só, de 0 a 5 anos, né? De 0 a 5. Então é aqui, ó. Homens. Então a gente tem quase 6 milhões de homens no Japão. Isso em 1950. Agora vamos ver em 2050 qual é a previsão. Homens de 0 a 5. A previsão é que tenhamos somente 2 milhões de homens de 0 a 5 anos, beleza? E a gente está vendo um alargamento do topo da pirâmide no Japão. Era estreito e ele vem, olha só, se alargando cada vez mais, certo? Ou seja, a população está envelhecendo cada vez mais. Um topo ficando largo e a base da pirâmide ficando estreita, né? Ou seja, a pirâmide está se invertendo no Japão, a pirâmide etária, ok? Aqui, né, o nosso gráfico de evolução da taxa de natalidade do Japão. E aqui a gente vai começar a falar sobre a questão das cidades globais e da urbanização. Mais uma vez a gente fala aqui, esse mapa ele mostra, cadê minha caneta? Ele mostra a densidade demográfica do Japão. Né? O que é densidade demográfica? Quantas pessoas vivem a cada quilômetro quadrado no Japão? Ou seja, se a gente fala que é uma área muito densa demograficamente, é que muitas pessoas vivem em 1 quilômetro quadrado. Se é uma área poucamente densa, é que menos pessoas vivem nesse mesmo quilômetro quadrado. Ok? Então, a gente vê aqui ó, a cor laranja. O que diz a cor laranja aqui na nossa legenda? Mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então, olha só, que isso aqui condiz com o que a gente tinha visto sobre a distribuição da população no Japão de acordo com... Cadê? De acordo com as altitudes. Olha só, onde é plano, onde é baixinho, vamos ver, pegar bem esse exemplo aqui, onde é baixinho, aqui no Japão, onde a altitude é entre 0 e 50, nas planícies. Agora vamos ver onde as pessoas estão habitando no Japão. Aqui. Condiz exatamente com as áreas de baixa altitude. E se a gente for olhar todas essas áreas aqui onde moram muitas pessoas, onde vivem muitas pessoas, onde está laranja, são as áreas de baixa altitude. E se a gente for olhar aqui esse amarelo mais escuro e o amarelo mais claro, que são áreas menos ocupadas, vai condizer justamente com as áreas montanhosas do Japão, onde o acesso à moradia, a construção de moradia é muito mais difícil. Beleza? Eu coloco aqui, né, que a maioria da população japonesa se aglomera e se concentra nas grandes cidades, né, principalmente nas localizadas nas planícies litorâneas do Mar do Pacífico, que justamente são essas áreas aqui onde essas áreas aqui do lado a oeste, perdão, a leste. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Essas áreas aqui, olha. Onde está Tóquio, onde está aqui Osaka,
beleza? Onde está aqui Kyoto, ok? E é um país classificado como tipicamente urbano, onde mais de 75% da população se concentra em algumas poucas cidades, como Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, não sei qual é a pronúncia correta, né? E essas quatro cidades juntas, só essas quatro cidades juntas, elas formam uma das maiores megalópolis do Oriente, ok? Então, a concentração populacional no Japão é muito grande. A distribuição das pessoas ao longo do território é mal feita, no sentido de que elas estão muito concentradas em poucos espaços, por conta, evidentemente, do relevo muito acidentado do Japão, né? Porque é um relevo muito montanhoso, por conta de quê? Justamente do que a gente viu na aula retrasada, que o Japão tem grande atividade de tectonia de placas, grandes atividades vulcânicas, grandes atividades de terremoto, maremoto, e isso faz com que o relevo seja muito acidentado e dificulte a instalação de moradias em áreas montanhosas. Beleza, gente? Aí eu trago aqui algumas fotos de Tóquio, né? Uma grande metrópole com muitas luzes, muitas cores, muita tecnologia, muita gente. Trago aqui outra imagem de Osaka, ok? Depois vocês deem uma pesquisada nessas cidades para vocês verem algumas fotos na internet. É muito interessante. Beleza? Por hoje é só. A gente vai dar continuidade pelo chat para tirar dúvidas e fazer alguns exercícios, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o chat.